Senhoras e senhores parlamentares, a todos os presentes aqui hoje no plenário da Câmara dos Deputados, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. No meu primeiro grande expediente, eu tive a oportunidade de fazer uma análise do que penso hoje sobre a grave crise que o Brasil enfrenta e as dificuldades que o governo atual vem tendo para enfrentá-la. Hoje, nesse grande expediente, como deputada e parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, me sinto na obrigação de fazer aqui uma análise sobre o que acontece hoje no Estado do Rio de Janeiro e também na capital, na cidade do Rio de Janeiro. O Estado do Rio está vivendo hoje uma das maiores crises dos últimos anos. Pode-se afirmar com certeza que das últimas 2 décadas, a maior crise que o Estado do Rio de Janeiro vai enfrentar e está enfrentando. E a pergunta que deve ser feita nesse momento é: a quem os governantes hoje irão culpar e responsabilizar? O PMDB está governando o Estado do Rio de Janeiro há 10 anos. Está governando a cidade do Rio de Janeiro há 8 anos. O que acontece hoje no Estado do Rio? Os salários dos servidores atrasados, hospitais fechando as suas portas, falta de medicamentos, fornecedores sem pagamento há 8 meses, alguns há quase 1 ano. E eu pergunto, a quem será que o governador Pezão do Rio de Janeiro vai responsabilizar? Afinal de contas, ele está no primeiro ano do seu governo, porém, ele foi vice do governador Sérgio Cabral nos últimos 8 anos. No início, era fácil tentar jogar responsabilidade para governos anteriores. Só que agora, os governos anteriores são deles próprios. Não há quem responsabilizar. O PMDB recebeu inúmeros investimentos do governo federal. Aliás, sempre se vangloriou em dizer que tinha uma excelente parceria com o governo federal. E eu pergunto, a quem serviu essa parceria? De que forma os recursos que o Estado recebeu foram utilizados? Nós precisamos responder a essas perguntas, porque enquanto o Brasil inteiro vive também uma crise grave, o Rio de Janeiro, segundo a Firjan, foi o estado que recebeu o maior volume de investimentos do mundo nos últimos anos. E para onde foi esse dinheiro? Cerca de 230 milhões de reais estavam sendo aguardados no Rio de Janeiro entre investimentos públicos e privados por conta das Olimpíadas. Boa parte desse recurso chegou, desses empreendimentos aconteceram, mas de que maneira esses recursos foram usados para que hoje a gente esteja enfrentando uma crise do tamanho que o Rio de Janeiro hoje enfrenta? Na verdade, esse recurso todo serviu para alimentar a irresponsabilidade dos gestores do Rio de Janeiro, sobretudo do ex-governador Sérgio Cabral e seu vice, o governador Pezão. Aliás, falar de Sérgio Cabral é um capítulo à parte na história do Rio de Janeiro. O que falar de um governador que esteve ausente nos momentos em que o Estado mais precisou? De um governador que esteve ausente nas maiores tragédias que aconteceram no nosso Estado? Foi assim em 2010, quando aconteceu a tragédia em Angra dos Reis, deixando mais de 50 mortos, e o governador Sérgio Cabral não se deu ao trabalho sequer de sair da sua casa de veraneio. Foi assim quando, no ano de 2011, a tragédia da região serrana, que sensibilizou todo o Brasil, deixando quase 1.000 mortos, o governador Sérgio Cabral foi incapaz de visitar os municípios afetados por aquela grande tragédia. A grande marca do governador Sérgio Cabral foram as viagens do seu governo. As diárias em viagens para o exterior no governo Cabral cresceram 391%. Só no seu primeiro mandato, Sérgio Cabral viajou ao seu destino preferido, Paris, por 21 vezes.
mas foi incapaz de visitar os municípios no interior do estado que sofreram grandes tragédias. Aliás, foi numa dessas viagens ao exterior que o governador Sérgio Cabral protagonizou a cena mais ridícula da política brasileira, a farra dos guardanapos, onde ele foi flagrado dançando na boquinha da garrafa, com guardanapo na cabeça, com boa parte do seu secretariado lá fora, rindo e zombando do povo brasileiro e principalmente do povo carioca, do povo fluminense. O governo Sérgio Cabral também foi marcado pela farra nos incentivos fiscais. Tinha incentivo fiscal para tudo. Aliás, Cabral deu incentivo fiscal até para termas, para casas de massagem. Cabral deu incentivo fiscal, inclusive, para o cabeleireiro da primeira-dama do estado do Rio, sua esposa. Foi uma farra indiscriminada de isenções fiscais, de incentivos fiscais. Então, o que a gente viu foi um governo que se alimentou do luxo, que usava um helicóptero diariamente para se movimentar num trajeto de 10 quilômetros. Todos os dias o governador Sérgio Cabral utilizava o helicóptero do estado para sair do Leblon e ir para Laranjeiras, a sede do Palácio Guanabara, onde ele trabalhava. 10 quilômetros, apenas um trajeto que ele faria, tão pequeno, de carro, ele tinha que gastar R$ 9.500 de dinheiro do povo para se movimentar de helicópteros. Não apenas para ir trabalhar nesse trajeto tão pequeno, mas também para ir quase todos os fins de semana para sua casa de veraneio, dando várias viagens. Primeiro ele e a primeira-dama com os filhos, depois tinha o voo das babás, tinha também o voo do seu cachorro Juquinha, que também viajava no helicóptero do estado às custas do povo fluminense. Tinha também o voo dos cabeleireiros da primeira-dama, que ia para a casa de veraneio e queria fazer escova no cabelo e mandava o helicóptero ir lá buscar os cabeleireiros e voltarem para fazer o cabelo da primeira-dama e levar de novo para o Rio de Janeiro. É uma farra, é um absurdo que nós vimos acontecer. Enquanto isso, eles diziam, o Rio vai ganhar grau de investimento, e utilizavam, a perspectiva da Olimpíada, a perspectiva dos investimentos, para dizer que tudo estava indo muito bem, quando na verdade nada ia bem, a não ser para o governador. O que nós vimos acontecer está refletindo no que acontece hoje no estado do Rio de Janeiro. A nossa realidade hoje é triste. Passados 10 anos do governo Cabral, Pezão, seguido Cabral, Pezão e agora Pezão. 10 anos desse governo. Os servidores do estado do Rio de Janeiro perderam todas as conquistas que tiveram no ano de 1999. Quando o ex-governador Garotinho assumiu o estado do Rio, e os servidores do estado sequer tinham calendário de pagamento. Num mês, o dinheiro caía na conta do servidor no dia 10, no mês seguinte, no dia 20, no outro mês, no dia 28. As contas tinham data certa para chegar na casa dos servidores, mas, infelizmente, o dinheiro não tinha dia certo para cair. Era uma bagunça. Nós, então, estabelecemos o quê? Calendário de pagamento no estado do Rio. O 13º salário do estado só era pago no ano seguinte. Nós estabelecemos que o 13º seria pago no ano correto, uma vez na metade do ano e a outra parcela antes do Natal para todos os servidores públicos. Sabe qual é a realidade de hoje? A realidade de hoje é que os servidores não têm mais calendário de pagamento. Pezão cada mês paga num dia. O 13º salário, que deveria ter sido pago em dezembro, ainda não foi pago aos servidores do Rio de Janeiro. Ele foi parcelado em 5 vezes. É o salário Casas Bahia, parcelado para a população fluminense. O Rio Previdência, o instituto criado pelo ex-governador Garotinho, capitalizado pela ex-governadora Rosinha, hoje está falido.
está quebrado. O próprio Estado tem uma dívida bilionária com o Rio Previdência. O governador Pezão já afirmou que no próximo mês não sabe também se vai conseguir honrar o salário dos servidores. Isso porque ele conseguiu ainda pegar emprestado dinheiro dos depósitos judiciais do Estado do Rio de Janeiro. É lamentável o que nós estamos vivendo. Não apenas os servidores, que perderam também suas gratificações por desempenho, um absurdo que está acontecendo no Rio, mas se nós formos olhar a área da saúde, hoje o déficit da saúde é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Várias UPAs fecharam as suas portas. O Estado suspendeu todas as cirurgias eletivas. Hospitais fecharam as suas portas. Registramos, desde 1984, o início da série histórica do SUS. Nós registramos hoje no Rio de Janeiro a maior taxa de mortalidade no Sistema Único de Saúde. A taxa do Rio de Janeiro de 2015 foi de 6,57% contra a média nacional de 4,20%. O Brasil hoje gasta, em média, R$ 3,89 por habitante em saúde, mas no Rio de Janeiro, a saúde tem um investimento de apenas R$ 1,78 para cada da população fluminense. Pezão chegou a declarar agora estado de emergência na saúde. Municipalizou, inclusive, vários hospitais estaduais. Agora, pasmem, o Ministério Público encontrou 1.000 toneladas de remédios vencidos. 1.000 toneladas. Vocês têm ideia do que é isso? Remédios vencidos desde 2009. Um crime, o primeiro crime, deixar todos esses remédios vencidos desde 2009, 1.000 toneladas. E o segundo crime, encontraram remédios reservados para o período dos Jogos Olímpicos, ou seja, pessoas morrendo nos hospitais, pessoas precisando hoje utilizar os remédios e os remédios lá podendo ser usados, mas estocados e reservados para o período olímpico que a cidade do Rio de Janeiro vai viver. Um verdadeiro absurdo. O CREMEG, o Conselho de Medicina, também pediu que fosse investigada a denúncia de que o Rio de Janeiro está gastando abaixo do mínimo constitucional obrigatório em saúde. Primeiro, o Ministério Público impediu essa investigação, mas o Conselho Regional de Medicina foi em cima e hoje está sendo investigada essa denúncia de que o Estado do Rio está deixando de gastar o mínimo obrigatório pela Constituição na área de saúde. A segurança pública, que o governador dizia ser o seu grande carro-chefe, hoje está mostrando realmente que não era nada disso. A manchete da revista Carta Capital retrata bem o que eu estou dizendo. A Carta Capital trouxe a seguinte manchete: o PP não acabou com o tráfico e só trouxe a falsa sensação de segurança. Os policiais do Rio de Janeiro, que atuam nas áreas das UPPs, muitos deles foram trazidos do interior do estado, fazendo cursos de apenas 6 meses e sem conhecer absolutamente nada daquela geografia, foram colocados dentro de comunidades carentes, trabalhando dentro de verdadeiros latões, em condições de insalubridade, muitas vezes em pé o dia inteiro, sem ter sequer banheiro para utilizar, sem ter preparo suficiente. Sabe o que aconteceu? Os bandidos perceberam que todo aquele marketing, na verdade, era mais marketing do que efetivamente uma ação de segurança. E hoje já é extremamente comum se ler e ouvir todos os dias no Rio de Janeiro tiroteio nas áreas ditas ocupadas pelas UPPs. Os pontos turísticos do Rio de Janeiro, que receberão agora milhares de turistas nas Olimpíadas, também viraram alvos de assaltos, mortes e esfaqueamentos. Aconteceu na Lagoa, em Copacabana, na Quinta da Boa Vista e em todos os outros lugares. O índice de roubo de rua aumentou 10,4% em relação a janeiro do ano passado. 800 casos a mais. Roubos de veículos aumentaram
17% em relação a janeiro do ano passado. Roubo de cargas, um crime especializado, disparou no Rio de Janeiro, cresceu 31% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma verdadeira maquiagem no Rio de Janeiro, em todos os segmentos. No saneamento básico, por exemplo, a Baía de Guanabara, que era uma das metas a serem cumpridas, a despoluição dessa baía para os Jogos Olímpicos, estava lá no caderno de responsabilidade do Estado, eles não conseguiram cumprir nem 50%. O governo também já avisou que não vai conseguir despoluir as lagoas de Jacarepaguá, desistiu, abandonou aquelas lagoas que vão cercar o Parque Olímpico da cidade. Aliás, um especialista em saúde pública disse o seguinte sobre o saneamento básico do Rio de Janeiro. Ele disse: o esgoto no Rio é medieval, e comparou o esgoto hoje atual do Rio de Janeiro ao que existia no século XIV, em grandes metrópoles como Paris ou Londres. Século XIV. Essa é a realidade do estado do Rio de Janeiro. Nos transportes, não é muito diferente. Agora, com o novo reajuste, temos a maior tarifa de metrô do país. Maior que São Paulo, Brasília, Salvador. A maior do Brasil, R$ 4,10. A linha 4 do metrô para a Barra da Tijuca está atrasada. O prefeito Eduardo Paes já disse que corre o risco de não ficar pronto para as Olimpíadas. E a obra, que devia estar pronta no início do ano passado e agora não tem mais previsão, está custando 80% a mais do que a sua previsão inicial. Já está custando 9 bilhões de reais essa obra do metrô. O que falar também do metrô da linha 3, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que até hoje não saiu do papel. O que falar também das barcas, inúmeros acidentes que voltaram a acontecer. Recentemente, 15 pessoas ficaram feridas depois que uma barca bateu no cais da Praça 15. Outra barca se chocou contra o pier de atracação da estação Cocotá. Uma outra ficou à deriva por cerca de 40 minutos na Baía de Guanabara. Aliás, se nós formos falar aqui de transportes, o Rio de Janeiro dá um show de problemas, de falta de planejamento. Vejam vocês. Conceda uma parte, deputado. O governo comprou uma barca que não consegue atracar direito. Hoje nós estamos tendo inúmeros problemas de atraso porque a barca comprada pelo Estado não consegue atracar no cais do porto. Outro problema, o vagão do metrô. Compraram um vagão do metrô que quando chegou ele não passava no túnel. É uma falta de planejamento absurdo. Compraram um trem que não conseguia entrar e estacionar na estação para pegar os passageiros. Compraram, importaram, tiveram que devolver, comprar outro, trazer. Gastou um absurdo, porque comprou um trem que não cabia na estação. O bondinho de Santa Teresa, as obras ficaram atrasadas porque o bondinho não cabia mais no trilho que colocaram. Então é uma falta de planejamento, uma falta de cuidado, uma falta de zelo que assusta a qualquer pessoa que conhece a fundo a realidade do nosso estado. E por falar em transportes, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, perdeu a grande oportunidade que a nossa cidade teve, que foi de aproveitar esse momento das Olimpíadas para deixar um grande legado na área de mobilidade urbana. E quando eu digo isso porque o prefeito fez a opção equivocada de realimentar sistema de ônibus no Rio de Janeiro. Um sistema falido. A solução encontrada pela Prefeitura da capital, pelo prefeito Eduardo Paes, foi a solução encontrada por Curitiba na década de 70. Sistema de BRT, um sistema que nasce morto, porque já nasce saturado, porque não é a solução para grandes cidades, não é a solução para grandes capitais. Com o volume de pessoas que hoje vivem na cidade do Rio de Janeiro e com o volume movimentado por toda a região metropolitana, não cabe
Se a gente for ver o que acontece hoje no corredor da Transoeste, o tempo que você ganha dentro do corredor, no ônibus do corredor do BRT, você já perde na estação. As estações estão sobrecarregadas, superlotadas. Às vezes você fica na hora do rush mais de 1 hora na estação tentando entrar dentro daquele ônibus. Para fechar a porta do ônibus é um absurdo. As pessoas são espremidas, esmagadas dentro daqueles ônibus. Então, ao invés de investir em transporte de alta velocidade, de alta capacidade, o prefeito Eduardo Paes, com todos os recursos e investimentos que recebeu, preferiu realimentar um sistema de ônibus, um sistema mais caro, mais lento, mais poluente, de menor capacidade. Por quê? Por que perdemos essa grande oportunidade? Talvez porque as relações entre o prefeito da capital e o sistema de ônibus da capital sejam um pouco inexplicáveis. Eduardo Paes isentou, na verdade, as empresas de ônibus de pagarem o ISS, reduzindo para 0,01% o ISS das empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. A Justiça determinou que todos os ônibus, até o final do ano passado, deveriam conter ar-condicionado. Numa cidade em que, no último fim de semana, a sensação térmica foi de 48,5. Uma cidade quente. O prefeito Eduardo Paes justificou o último grande aumento das passagens de ônibus, porque ele estava permitindo o aumento, porque o acordo era que as empresas colocariam o ar-condicionado. Mas, infelizmente, elas não colocaram. E o que o prefeito fez? Simplesmente desobrigou as empresas de cumprirem o acordo, mas as tarifas, essas não diminuíram. O Rio hoje ocupa a 3ª colocação no ranking das cidades mais congestionadas no mundo. O Rio de Janeiro está em 3º lugar, ganhando até de São Paulo, que hoje ocupa o 7º lugar. O Rio hoje, segundo todas as pesquisas, possui o título de pior trânsito do Brasil. Mas não é só na área da mobilidade. Na educação, o Rio de Janeiro, a capital, é um dos poucos municípios do nosso estado que ainda não aprovou os projetos para a educação dentro do Plano Nacional, que daria direito a mais verbas à cidade para investimentos no setor de educação. Na área da saúde, as OSs que estão atuando no Rio de Janeiro estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Várias OSs, inclusive, já foram descredenciadas. Escândalos atrás de escândalos através das organizações sociais que não são fiscalizadas pelo poder público. Aliás, ninguém consegue entender como que algumas dessas OSs que foram expulsas do Paraná, proibidas de trabalhar lá, estão atuando hoje na cidade do Rio de Janeiro. É inexplicável. Ontem foi aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E no aniversário da cidade, o prefeito Eduardo Paes lançou um novo plano estratégico para a cidade, para os próximos 4 anos. Um novo plano de metas. Mas, pasmem os senhores, ele não cumpriu o último plano estratégico. O último plano estratégico que terminava agora, com as metas dos últimos 4 anos, não foi cumprido, quase que em sua maioria. Não cumpriu, por exemplo, a redução de óbitos em partos, que fazia parte do plano estratégico. Não cumpriu o aumento do número de guardas municipais proposto no antigo plano estratégico. Não cumpriu a meta de garantia de acessibilidade que estava no último plano estratégico. Não cumpriu a meta de cobertura do Programa de Saúde da Família, que estava no último plano estratégico. Agora, pasmem os senhores, o secretário executivo, Pedro Paulo, candidato à sucessão do prefeito Eduardo Paes, afirmou ontem, durante o lançamento, que é isso mesmo, que geralmente a gente coloca metas muito ousadas mesmo e que não dá para cumprir. Ou seja, como confiar na palavra de governantes que dizem que eles fazem metas para não serem cumpridas? Então, eles lançaram ontem um novo plano de metas que, de antemão, nós já sabemos que também não serão cumpridas. É lamentável. Eu não poderia, como parlamentar do Estado, deixar de trazer esse grave quadro que hoje o Estado do Rio de Janeiro enfrenta e que a Prefeitura também vem enfrentando. E dizer que ontem
aniversário da nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Parabenizamos a nossa cidade por ser uma cidade maravilhosa, com um povo trabalhador, uma cidade que se supera pela sua beleza natural, pelo seu povo aguerrido. Para concluir, uma cidade que se supera apesar dos maus governantes e apesar da irresponsabilidade com o uso dos recursos públicos. Muito obrigada, senhor presidente.